Boa tarde, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz de Jesus. Espero que todos estejam bem. Hoje o tema da nossa aula é sobre iluminismo. Espero que você tenha desfrutado das nossas últimas aulas e aprendido. E aqui eu vou deixar mais um conteúdo gravado para vocês. Nossas outras aulas são à distância, porém ao vivo. E hoje vocês terão um conteúdo gravado. Então que Deus abençoe vocês. Espero que vocês aprendam e cresçam na graça e no conhecimento. O texto de hoje vale, antes de iniciar a aula, fazer uma introdução ao tema da aula passada, né? Falamos sobre pietismo, falamos sobre a influência do pietismo em Zinzendorf, falamos sobre a influência dos Zinzendorf nos moravianos, que posteriormente se encontra com Wesley e que surge o movimento metodista, que também vai influenciar de alguma medida o pentecostalismo posteriormente. Só que o pietismo, lembrando, é um movimento que nasce baseado na crítica a uma ortodoxia fria, né, dogmática, que não se preocupa com a prática da fé, que não se preocupa com uma espiritualidade pessoal, mas eles acabam retornando a hábitos de altas discussões teológicas, de preocupações com sistemas de doutrinas, e acabam se distanciando de uma vida piedosa, né? Acabam não enfatizando uma conversão verdadeira, mas sim um amplo conhecimento sistemático e teológico daquilo que eles acreditam ser a sã doutrina, por isso ortodoxia, né? Nós já explicamos isso algumas aulas atrás. Então o pietismo nasce com uma crítica a esse movimento, que é uma crítica a que a ortodoxia não pare nessa frieza de conceitos, mas que ela extrapole para outra circunstância, que é uma circunstância da prática na vida do conhecimento, na experiência com Deus, na leitura pessoal e em grupos pequenos, na oração e numa regeneração e conversão pessoal. Então, isso que faz com que o movimento pietista desenvolva essa fé mais prática, né, na vida. Então, a gente percebe que do movimento pietista surge o Spener, que é o principal expoente desse movimento, e ele discute sobre a pia desideria, né, que é desejos piedosos, e entre esses desejos piedosos nós temos esse movimento de pequenos grupos, esse movimento de ter uma vida dedicada ao Senhor, esse movimento de oração, esse movimento de se aproximar a Deus. E com o passar do tempo, esse movimento se desdobra e ganha contornos como uma intenção de alcançar outras vidas e expandir as fronteiras, né? E aí nós temos os movimentos moravianos, que são alcançados pelo movimento pietista, que é dos Zinzendorf. E aí esses moravianos se entregam de uma forma tão especial ao Evangelho e à graça de Jesus, a fim de que as pessoas possam se aproximar deles, a fim de que Deus possa se aproximar dessas pessoas a partir da vida deles. Então eles se vendem como escravos para poder alcançar os escravos que estiverem presos em qualquer lugar do mundo. Isso é muito interessante, isso é uma vida de total entrega. E aí o momento em que os moravianos se encontram com Wesley é um momento possível de algum lugar que ele estava em meio a uma tempestade, né? Provavelmente no mar, num barco, e ele percebe uma fé muito sincera, né, desses homens. E com isso, essa fé sincera, ela dá alguns questionamentos para Wesley, que estava com muito medo e os moravianos não. E aí ele faz algumas perguntas para si mesmo, e com isso ele acaba fazendo parte também desse movimento pietista, né? Porque aí ele vai falar questões sobre como está a sua fé, quais são as certezas e o relacionamento com Deus, e aí ele vai aprofundar. E aí com isso, o Wesley, um pregador de muitos sermões,
que caminhou muito e sempre pregava de 2 a 3 sermões por dia, ele desenvolve a metodologia, né? O método em 4 pontos, né? Que nós também estudamos a semana passada, que é a Bíblia, a tradição, a experiência, e tem mais alguma outra lá que eu não me recordo no momento. E com isso ele desenvolve o movimento metodista, né? Porque é um método para avaliar a doutrina e os acontecimentos que vão surgirem, né? Como por exemplo uma heresia e coisas desse tipo. E ele cria esse movimento que perdura, né? Também cria um movimento, uma doutrina que é, como é que diz, é problemática ou é discutível, né? E tem diversas contendas, e ele vai e faz com que defende que a pessoa pode alcançar em algum momento a santidade total, né? Então discutimos na aula que vem, perguntamos, vocês participaram, e falamos também sobre aquela célebre frase: ou coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Eu acho uma mensagem muito legal, porque fala de entrega, fala de emoção, fala de intrepidez na pregação, fala de convicção, que você deve colocar no seu sermão, para que as pessoas percebam que o que você fala de verdade, no mínimo, né, você acredita no que você está falando, porque dependendo do jeito que se fala, não é muito, a pessoa pode até nem ela mesma estar acreditando no que está falando, né? Então, foram essas as nossas questões da semana passada, para a gente relembrar e introduzir a aula no contexto do iluminismo. Então, basicamente, a partir do livro do Justo Gonzalez, que eu já usei algumas vezes, a gente vai introduzir esse livro aqui, História do Pensamento Cristão, volume 3, a gente vai introduzir a nossa aula de hoje para voltar ao contexto do século XVI e como ele vai desenvolvendo até chegar ao iluminismo. Então, inicialmente, o que o Justo Gonzalez vai abordar é um contexto filosófico sobre mudança. Então, a partir deste volume, o primeiro capítulo deste volume tentou fornecer um breve esboço do fermento que existia na Europa no início do século XV. Por razões óbvias, concentramos nossa atenção nas reformas protestantes e católicas e nos diversos pontos de vista teológicos que surgiram nela. No entanto, ou contudo, a grande inquietação do século XVI não poderia se restringir aos limites da teologia eclesiástica, fosse ela protestante ou católica. Quando a reforma apareceu na cena, muitos novos interesses, além dos religiosos, começaram a atrair a imaginação da Europa. Estes interesses eram basicamente de 2 ordens: a descoberta do mundo natural e a descoberta dos poderes da mente. O mundo natural estava atraindo cada vez mais a atenção do século XVI. Colombo abriu todo um novo mundo. No antigo, novas descobertas como a empresa, a bússola, a pólvora, indicavam que existia um vasto universo de recursos que mal começavam a ser explorados. Assim, o século XVI viu um crescente interesse pela tecnologia. Leonardo da Vinci foi um símbolo dessa nova era, sendo não apenas um pintor e matemático, mas também físico e engenheiro. Ao mesmo tempo, outros estavam desconhecidos. Ao mesmo tempo, outros estavam descobrindo outros poderes da mente. Em alguns casos, essa descoberta estava conectando com novos desenvolvimentos técnicos. Em outros, estavam relacionados com uma grande riqueza de materiais filosóficos que estavam sendo implementados no mundo latino pelos bizantinos e pelos humanistas. Assim, já no século XVI, a filosofia estava, uma vez mais, se movendo em seus próprios rumos, prestando pouca atenção aos debates e ditames dos teólogos. Então, desse modo, o interesse no mundo e na mente humana constituíam 2 eixos de pensamentos que se encontrariam, entrelaçariam e separariam durante as gerações posteriores.
Essas correntes foram bem representadas no século XVII por Galileu e Descartes. Como eles foram influentes no posterior desenvolvimento da teologia, devemos parar para discuti-lo brevemente. Então, o que a gente consegue perceber é que, de verdade, esse movimento ele faz com que as pessoas percebam que há uma mudança de desenvolvimento tecnológico, há novas descobertas, a pólvora, a bússola, entre outras coisas. Um pintor, engenheiro, matemático, físico, quer dizer, eles começam a fazer com que algumas coisas sejam descobertas, algumas inovações surjam, porém isso afeta o mundo de uma forma geral. E aí você percebe que há um movimento, né, filosófico que começa a se deslocar da teologia. Os ditames dos teólogos, né, como nós acabamos de ler, eles não se interessam mais com essa preocupação do que a teologia está pensando, do que a autoridade da igreja está pensando. O que eles estão preocupados, ou o que fazem com que eles desenvolvam, é uma teologia em si mesmo, embasada em seus próprios conhecimentos, novos que surgem a partir dessas novas descobertas que nós vamos dizer. Então, não mais a igreja, não mais as estruturas de poder, nada disso. O que a gente tem é uma busca a novas tecnologias, um novo tempo, né, como nós lemos ali, um novo mundo que surge a partir do século XVI. Então, de alguma forma, esses dois principais expoentes separam as buscas, né, que é o Galileu a partir da ciência, e o Descartes, que é um movimento filosófico que muda toda a concepção no iluminismo. Então, basicamente, esse movimento está acontecendo, né? Então você tem Galileu e Galilei, que foi um homem totalmente devotado à observação do universo. Esta observação, entretanto, não foi simplesmente a de um curioso naturalista, que observa e faz anotações. Galileu foi um matemático de coração. De fato, por muitos anos, ele ensinou matemática, primeiro na Universidade de Pisa e depois em Pádua. Ele acreditava firmemente que o livro da natureza está escrito em linguagem matemática. Para ele, não havia outra fonte de conhecimento além da experiência que constituía uma revelação verdadeira do mundo para a humanidade. Se há um erro aparente na experiência, como quando uma vara parcialmente submersa parece estar quebrada, o erro não está no dado empírico propriamente dito, mas na maneira pelo qual a mente o interpreta. Então, essa capacidade que a gente pode compreender, que eles começam a gerar um novo conceito, é importante porque esse movimento faz com que as pessoas comecem a analisar de outra forma a experiência. Então, ou seja, tudo precisa ser testado, tudo precisa ser analisado sobre outra perspectiva, tudo precisa ser de alguma forma empírico, né? Tocado ou comprovado. E aí a gente já entende aonde a religião vai estar embasada, né? Porque assim a gente já começa a enxergar as dificuldades que as pessoas começarão a ter. Então a experiência deve ser a fonte da verdadeira filosofia. Galileu tinha pouca paciência para os filósofos, que tentavam descobrir a natureza do universo por meio da leitura de Aristóteles. Seu mundo de papel nunca revelaria o mundo real, e a observação de qualquer tolo poderia mostrar que os autores antigos estavam frequentemente errados. Então, aqui a gente consegue perceber, primeiro, uma ideia que o Copérnico começa a abandonar essas perspectivas teológicas, né? Então não vamos dar importância para aquilo que já está sendo trazido a nós
por tradição filosófica ou por conhecimento dos filósofos, como o que acabamos de ler, Um Mundo de Papel, ou seja, que não prova nada, que não ensina nada, o que deve ensinar é a experiência, e basicamente até uma ironia aquilo que é dos autores antigos, né? Qualquer análise, qualquer observação de qualquer tolo poderia mostrar que frequentemente os antigos estavam errados. Então, já é uma negação à estrutura posta de todo tipo de conhecimento, dizendo que o que estava posto até então não pode provar nada. A nossa forma de interpretar e de pensar e de observar a experiência, ela já vai inovar e desprezar aquilo que tenha sido trazido até então. E isso é uma audácia, né, eu diria, porque qualquer forma de conhecimento ela é construída. Por mais que a gente está negando aquilo que está acontecendo agora, dizendo que aquilo que nós vamos criar é possivelmente uma forma de provar que o que ensinaram a gente até hoje está errado, a gente precisa entender que, errado ou não, a nossa capacidade de pensamento, as nossas experiências foram construídas. Pode ser que nós vamos de fato inovar alguma coisa, mas inovando ou não, a gente vai trazer em si bagagens de pensamento, métodos e formas que nos foram ensinadas. É claro que como esses homens que eram inteligentíssimos, eles faziam com que eles criavam coisas novas. Mas querendo ou não, se você analisar a fundo, você vai perceber traços daquilo que estava pronto naqueles momentos. Então, na sequência, a gente consegue perceber que a experiência deve ser traduzida a termos matemáticos para ser o conhecimento verdadeiro. A linguagem qualitativa não descreve o mundo adequadamente. Apenas aquilo que pode ser expresso em termos quantitativos, ou seja, de forma matemática, é entendido propriamente. Esta foi a base para o episódio na Catedral de Pisa. Então, o que é que ele está dizendo? Que não é a qualidade das coisas, é a quantidade, o que a gente pode computar, o que a gente pode catalogar, aquilo que a gente pode, de alguma forma, perceber o movimento e perceber a forma com que aquilo está acontecendo, é dessa forma que a gente pode compreender de verdade o que está acontecendo. Então, essa base ela é importante. E o que aconteceu na Catedral de Pisa? Que pode muito bem ser uma lenda, quando a observação de uma lâmpada balançando levou Galileu à conclusão de que o movimento de um pêndulo é sempre isócrono. Aí eu coloquei aqui no finalzinho, no finalzinho dessa página, o que é isócrono. É um termo usado para descrever um fenômeno que ocorre entre o intervalo de tempos iguais ou constantes. No contexto do movimento de um pêndulo, como mencionado no texto, o movimento de isócrono significa que o tempo necessário para o pêndulo completar a oscilação de ir para um lado para o outro é sempre o mesmo, independentemente da amplitude do movimento. Essa propriedade foi observada por Galileu Galilei e é fundamental na compreensão do movimento dos pêndulos e na construção de um relógio. Então, perceba como que estes homens eram muito inteligentes, que a partir de uma lâmpada balançando, que se torna um pêndulo, ele desenvolve um relógio, a fim de que o movimento seja igual e de que possa contar o tempo. Então, não são pessoas alienadas, né? São pessoas capazes de perceber o mundo à sua volta, né? E a partir disso tirar conclusões e criar coisas novas. Então o mesmo ocorreu nas observações que ele fez na Torre de Pisa, a respeito da velocidade dos corpos que caem. Porém, uma vez que alguém tem esse conhecimento quantitativo, ele pode aplicá-lo à descoberta de um novo conhecimento. E assim Galileu inventou o telescópio e por meio de sua observação concluiu que Copérnico estava correto.
a Terra gira em torno do Sol. Então, esse movimento, como eu sempre falo, né? Sempre costumo dizer, usar como exemplo, esse movimento é aquele movimento do problema que a gente encontra na teologia quando a gente vai ler o texto bíblico que Josué disse que o Sol parou. Então, peraí, se o Sol parou e o Copérnico prova por meio do telescópio que é a Terra que está rodando, então quem dá certo, o Copérnico ou o texto bíblico? Então a gente tem um problema. O problema aí é que o escritor da Bíblia não tinha nenhum tipo de noção de quem é que estava rodando. O que ele percebe é que na sua concepção parece que é o Sol que vai indo. Então na sua percepção ele diz, o Sol parou, ou seja, a sombra não continuou seguindo. Enquanto Josué lutava, o Sol parou. Então na nossa concepção a gente já dá uma interpretação a partir do fenômeno. O escritor não tinha nenhum conhecimento de quem rodava, porque rodava, em que circunstância rodava. Mas ele descreve o texto que não tem intenção científica, porque esse texto não tem intenção de provar quem é que roda a partir de quem, ou quem é que roda através de quem. Ele simplesmente está falando sobre o poder de Deus através da oração de um homem para que eles vencessem aquela batalha. Então, a intenção científica não está descrevendo o texto. Porém, isso fez com que o Copérnico fosse levado à fogueira por causa dessa afirmação. Então, em resumo, o que Galileu propôs foi um método matemático, estritamente empírico, para a observação do universo. Essa foi provavelmente sua maior contribuição para o pensamento, o desenvolvimento da ciência moderna. Então, é aí que está o detalhe que Copérnico está criando métodos matemáticos e a partir da sua capacidade de controlar esses cálculos, ele vai inovando. Porém, nós temos esse camarada chamado Francis Bacon, e esse camarada, ele vai dizer o seguinte: Francis Bacon foi além de Galileu ao conceber a ciência não somente como meio para entender o universo, mas também primariamente como meio de governar a natureza. Se alguém consegue entender os princípios que governam os fenômenos naturais, será possível controlar e obedecer e aplicar esses princípios. Então, o que o Bacon faz? O Bacon pensa de outra forma. O Bacon quer analisar a natureza, o Bacon quer perceber quais são os princípios da natureza para ter esses fenômenos naturais com o objetivo de controlar. Então, aí a gente tem diversos fatores, inclusive o que a gente vai falar lá na frente, sobre a criação e a mudança de vida a partir dos impulsos elétricos. Então, essa capacidade de reanimar, de trazer a pessoa de volta a partir de movimentos ou descargas elétricas estão sendo percebidas. Então, esses recursos que eles têm, eles voltam a controlar as pessoas, a controlar na natureza, que é o que a gente vai ver acontecendo no demais desenvolvimento da ciência. E aí a gente dá a sequência e a gente consegue, e a gente chega em René Descartes. Por sua vez, desempenhou um papel crucial na transição da filosofia medieval para a filosofia moderna. Ele estabeleceu os fundamentos racionalistas e fez importante contribuição ao pensamento filosófico, tanto em termos de metodologia quanto em conteúdo. Então, Descartes é mais conhecido por seu princípio, penso logo existo, que ele considerava o ponto de partida indubitável para toda a filosofia. Então, lembra que nós falamos que o mundo, então, a partir da filosofia de Descartes, ele desloca, né? Desloca daquele centro ou daquela origem que era estar centralizado tudo em Deus
e passa a pensar a vida e o movimento e as coisas e a existência a partir do pensamento. Então, o homem é a medida de todas as coisas a partir da Idade Moderna e do Iluminismo. E esse pensamento é basicamente influenciado por esse cara chamado René Descartes, que vai criar o método da dúvida, que nós vamos falar tudo sobre isso. Então eu vou gravar minha aula em cenas de meia hora, 25 minutos, meia hora, para que eu possa ir subindo devagarzinho esses vídeos para vocês. Então eu vou encerrar uma parte agora e vou dar sequência na próxima gravação. Até lá!